Graça e paz, amados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir esse áudio, mas que você possa ser abençoadíssimo através dessa mensagem. Seu título é Os Três Altares da Minha Vida. Queridos irmãos e irmãs, hoje estamos aqui para refletir sobre algo que tem o poder de transformar nossas vidas e nos aproximar ainda mais de Deus. Os altares que Deus preparou para nós. Não estamos falando de altares de pedra, como no Antigo Testamento, mas de altares que fazem parte do nosso cotidiano, dos nossos relacionamentos, do nosso íntimo e da nossa comunhão com Deus. A Bíblia nos ensina que o altar é um lugar de sacrifício, de adoração e de entrega. Não é apenas um local físico, mas um espaço de nossa vida onde nos encontramos com o Senhor. Hoje vamos falar sobre os três altares que cada um de nós deve cultivar: a mesa, o leito conjugal e o altar da igreja. Esses altares não são apenas lugares de adoração, mas também pontos-chave onde podemos ver o reflexo da nossa vida espiritual e nossa dedicação ao Senhor. Em primeiro lugar, vamos falar da mesa, o altar da família e do lar. A Bíblia nos diz em Atos 2:46 que todos os dias perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. A mesa da nossa casa, meus irmãos, é um altar. Não estamos falando apenas de um lugar físico onde nos alimentamos, mas do ambiente de convivência, de partilha e de edificação mútua. Em casa, nossa mesa deve ser um lugar de comunhão, de união e de oração. Como está a sua mesa? Será que ela tem sido um lugar de paz, onde as palavras que saem de nossa boca edifiquem e não destruam? Será que na nossa mesa há espaço à presença de Deus? Ao sentarmos juntos com nossa família, estamos criando um altar onde nos alimentamos não só fisicamente, mas espiritualmente? Em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, Deus instrui os pais a ensinar seus mandamentos aos filhos. Quando te sentares em casa, quando andares pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. A mesa é um lugar de ensino, de compartilhamento da palavra de Deus, de intimidade com a família. Que tal transformar sua mesa em um altar de adoração? Ao compartilhar uma refeição, ao invés de apenas falar sobre o cotidiano, que tal tirar um tempo para orar, para falar da palavra, para fortalecer o vínculo familiar na presença de Deus? O segundo altar que falaremos é o leito conjugal, o altar do casamento. Outro altar muito importante na nossa vida é o leito conjugal. O casamento é uma instituição criada por Deus. E o leito conjugal é um espaço sagrado. Hebreus 13:4 diz: Honroso seja entre todos o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. O leito conjugal deve ser um lugar de intimidade, não apenas física, mas também emocional e espiritual. A união
de um casal vai muito além do físico. Ela é uma união de almas, de corações e de propósitos. Quando o casamento se torna um altar diante de Deus, ele deixa de ser apenas um contrato humano e se torna um pacto sagrado, uma aliança que reflete o amor de Cristo pela Igreja. Quando a palavra de Deus entra no centro do casamento, o relacionamento se torna forte, resistente às tentações e capaz de refletir o amor incondicional de Cristo. Que tipo de altar temos construído com o nosso cônjuge? Com respeito, amor e honra? Ou estamos permitindo que as dificuldades nos afastem da presença de Deus no nosso relacionamento? Que tal fazer do seu casamento um altar de oração e adoração a Deus? Investir tempo na intimidade espiritual, orar juntos, buscar o Senhor juntos e assim fortalecer o vínculo sagrado. Por fim, falaremos agora do altar da igreja, o lugar de adoração coletiva. Por último, falaremos sobre o altar da igreja, o lugar onde nos reunimos como corpo de Cristo para adorar, ouvir a palavra de Deus, aprender e nos edificar mutuamente. Hebreus 10:25 nos exorta a não deixarmos de congregar, como é costume de alguns, mas a nos animarmos uns aos outros, e muito mais à medida que vemos o dia se aproximando. A igreja é um altar não apenas em termos físicos, mas espirituais. É onde temos oportunidade de adorar a Deus juntos, de perceber a instrução da palavra, recebendo-a com amor, com carinho, e de fortalecer uns aos outros como comunidade de fé. Aqui no altar da igreja, encontramos apoio, encorajamento e a força necessária para seguir em frente na nossa caminhada cristã. Muitas vezes somos tentados a deixar de lado a comunhão com a igreja, seja por preguiça, desânimo ou outros motivos. Mas, meus irmãos, a igreja não é apenas um edifício, é a noiva de Cristo. E ao desvalorizar o altar da igreja, estamos desvalorizando um dos maiores presentes que Deus nos deu, a comunidade de fé. Como você tem se relacionado com a igreja? Temos colocado a presença de Deus em primeiro lugar nos nossos relacionamentos, quando nos reunimos com os irmãos? Vamos renovar nosso compromisso com a Igreja de Cristo, entendendo que cada culto, cada reunião é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus e uns dos outros. Meus irmãos, os altares da nossa vida, a mesa, o leito conjugal e o altar da igreja são espaços que refletem o nosso compromisso com Deus. Não são lugares de adoração apenas em momentos esporádicos, mas lugares que devemos cuidar e santificar em nosso dia a dia. A transformação começa quando mudamos nossa atitude em relação a esses altares. Quando vemos a mesa de nossa casa como um lugar de comunhão e adoração, quando o leito conjugal se torna um espaço sagrado de intimidade e unidade no Senhor, e quando a igreja se torna um lugar onde verdadeiramente encontramos a presença de Deus e a edificação de nossa fé. Hoje, Deus nos chama a restaurar esses altares. Ele nos convida
a transformar nossa casa, nosso casamento e nossa igreja em lugares onde Sua presença é celebrada e Sua vontade é cumprida. Que possamos fazer desses altares um reflexo da nossa devoção e amor por Cristo. Que Deus abençoe cada um de nós e nos conduza em direção a uma vida plena de Sua graça e poder. E se você hoje ainda não entregou a sua vida para Cristo, ainda não deixou Cristo reinar em você, que você possa fazer desse momento, se essas palavras falaram dentro do seu coração, que você possa fazer desta hora, deste momento, neste minuto, neste segundo, o cerimonial, orando junto comigo. Pai amado e querido, em nome de Jesus, eu te recebo nessa hora. E peço, Senhor, que o Senhor mude e transforme tudo que for necessário para que eu possa ter uma vida de comunhão contigo. Que haja mudança nos 3 altares da minha vida. Que o Senhor possa estabelecer a sua vontade, o seu propósito. E que o Senhor tenha a liberdade de trabalhar em mim e através de mim. Em nome de Jesus. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Me dá uma nova vida em Ti, para que eu possa refletir a Tua glória, para que a Tua luz venha brilhar em mim e através de mim. Em nome de Jesus. Esta é a nossa mensagem de hoje, irmãos. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você realmente seja transformado pela palavra de Deus. Um grande abraço. Deus abençoe.